Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor revela no nosso coração que é para marcarmos um batismo nas águas. Se há pessoas que queiram ser batizadas, terminado o culto, venha falar comigo. Nós vamos marcar um batismo. Vamos abrir a palavra em Efésios 4. Hoje nós vamos encerrar esta meditação que temos visto sobre a vida na plenitude do Espírito Santo, sobre como não andar na carne, sobre como agradar a Deus, sobre como ter uma vida plena, uma vida vitoriosa. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. É bom louvar a Jesus, não nos cansamos. Irmãos, as pessoas nos estádios de futebol entram em transe, entram em histerismo por causa de futebol, por causa de jogador de futebol. E tem gente que acha que para louvar Jesus não pode extravasar emoção nenhuma. Por quê? Pergunta para o irmão assim, por quê? Por quê? Por que não pode? A hora que o Brasil ganha a Copa, sai uma bebedeira lascada, fica que nem um louco andando por aí, por causa de bobeira. A Bíblia diz que toda a glória da carne é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. 1 Pedro 1, 24, 25. Irmãos, então nós louvamos ao Senhor com todo o nosso ardor, com todo o nosso fervor. No início do culto nós lembramos Mateus 21, na entrada de Jesus em Jerusalém, o povo glorificava, Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Os fariseus pediram, Senhor, manda que eles se calem e não perturbem a cidade. E Jesus disse, se estes se calarem, logo as pedras clamam. Diga glória a Jesus. Então o louvor ao Senhor tem que ser ardente, tem que ser com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Diga glória a Jesus. Efésios 4, 29, todos juntos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Louvado seja o Senhor. O versículo 29, vamos ler todos juntos? Ou melhor, o 30, todos juntos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Escrito está em Romanos 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. 1 Coríntios 3, 16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Irmãos, então, todo que crê em Jesus tem o Espírito Santo. Lógico que existe a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,14, não vos embriagueis com vinho que a condena, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Enchei-vos. Existem pessoas mais cheias do Espírito Santo do que outras. Existem pessoas mais ungidas do que outras. Eliseu pediu unção dobrada em 2 Reis 2. Em Hebreus 1, citando o versículo de Salmo 45, 7, diz assim, Deus ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros. Então, irmãos, todos que creem em Jesus têm o Espírito Santo. Mas todos os compromissados com Jesus, Diga glória a Deus. Os que já nasceram de novo. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito, diz João 3. Irmãos, mas o Espírito Santo de Deus, ele não é invasivo. Quando alguém vai em terreiro de Saravá, e as pessoas dizem que baixa o santo, não é santo coisa nenhuma, é o espírito demoníaco que se apossou da pessoa, porque ela invocou. A pessoa entra em transe, sapateia, fuma cachimbo, charuto, bebe, e a mulher fala com voz de homem, tem aquelas manifestações estrambóticas, e a personalidade da pessoa cedeu lugar àquela manifestação. E aqui numa coisa assim, invasiva. Agora o Espírito Santo de Deus não.
O Espírito Santo de Deus é delicado. Em Mateus 3 ele é representado como uma pomba. Quando os céus se abriram, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus no dia do batismo no Rio Jordão. Diga glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus é sensível, alguém que pode se entristecer. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não é despersonificado, ele é uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma pessoa divina, integrante da Trindade Santíssima do nosso Deus, e uma pessoa com sentimentos, que podem ser feridos, podem ser ofendidos. Fizeram agravo ao Espírito da graça, diz o livro de Hebreus capítulo 6. Quer dizer, alguém pode ofender o Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 12 que alguém pode pecar contra o Espírito Santo, que inclusive é o pecado imperdoável. Irmãos, então o Espírito Santo é sensível e ele pode se afastar de nós. Juízes 16:20, não sabia Sansão que o Espírito Santo já se tinha retirado dele. Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, conta a visão que ele teve junto ao rio Quebar, um rio lá na Babilônia, quando ele foi levado escravo, cativo. E lá ele viu a glória de Deus em cima dos querubins, os anjos santíssimos que guardam a glória de Deus. Mas era muito significativo aquilo, porque a glória de Deus na Babilônia significava que a glória não estava mais em Israel. A glória de Deus tinha saído de Israel. O Espírito Santo tinha saído de lá, tinha se afastado. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5 diz, não extingais o Espírito. Irmãos, então para andar em Espírito você tem que andar em conformidade com Ele. Amós 3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E para andar com o Senhor tem que sujeitar-se a Ele. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Diga glória a Jesus. Sujeitar-se ao Senhor, fazer a sua vontade. Lucas 6,46, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, para ser cheio do Espírito Santo, tem que fazer a vontade do Senhor, tem que agradá-lo, tem que andar com Ele, não se pode ofendê-lo, não se pode feri-lo, não se pode espantá-lo. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Como o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não gosta de incredulidade. Se você está pedindo dons do Espírito Santo, está orando, mas qualquer manifestação do Espírito Santo ao teu lado te assusta e você já se retrai, o Espírito Santo não vai operar, porque ele não vai te abrir para entrar. É você que tem que pedir e pedir muito. Diga glória a Jesus. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei, ele comigo. Quer dizer, você que tem que abrir a porta para o Senhor entrar, senão ele não entra. Diga glória a Jesus. Então, nós estamos vendo sobre como andar no Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo. Não se pode entristecer. Irmãos, o Senhor se entristece com os nossos pecados, com a nossa incredulidade. Então nós precisamos voltar ao Senhor, andar com Deus. A palavra de Deus diz que Noé andava com Deus, que Enoque andava com o Senhor, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra, disse Paulo aos Colossenses. Repita comigo, eu preciso agradar a Deus. Agradar é mais do que obedecer. Agradar é fazer um agrado, é fazer o que Deus gosta, fazer por prazer, por querer estar mais perto dele. Então, irmãos, é muito profundo isso, não entristeçais o Espírito Santo. Pastor, quem entristece o Espírito Santo é só o descrente. O crente não entristece. Não sei de onde você tirou isso. Porque o Espírito Santo só habita no crente. Diga glória a Jesus. E o texto de Efésios 4 é um texto que está falando para crentes, pessoas que nasceram de novo, pessoas que se despojaram do velho homem e estavam se revestindo no novo homem. Então é um texto aqui aplicado a crentes. Pessoas que deixam o primeiro amor, ofendem o Espírito Santo de Deus. Pessoas que deixam da devoção, do fervor. Pessoas que se tornam mortas. A igreja de Sardes tinha o nome de que vivia, mas estava morta. Diga glória a Jesus.
Então, irmãos, não entristecer o Espírito Santo. E daí vamos ao versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso agradá-lo, então eu preciso ser santo. 1 Pedro 1,15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O Espírito nos santifica, e precisamos ser santos em tudo, toda a maneira de viver. As palavras dos nossos lábios, a nossa boca precisa ser santificada. Diga glória a Jesus. Boca santa. Salmo 19,14, que as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. E tem um texto muito sério, seríssimo, Tiago 1,26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Se você conhece alguém que é religioso e fofoqueiro, a bem da verdade ele é só fofoqueiro, religioso ele não é. Ele está se enganando. Irmãos, é impossível agradar a Deus e ter língua grande. Faça misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos nos santificar. As palavras dos nossos lábios entristecem o Espírito Santo. A pessoa fica o dia inteiro falando besteira, chega no culto e quer bênção. Vai ficar querendo. Daí o culto fica pesado, o culto está difícil, daí não sei o quê. Meu amado, não adianta, você entristeceu o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. E para fazer as pazes, meu amado, só pelas vias legais, arrepender-se, confessar o pecado e abandoná-lo. Diga glória a Jesus. Mateus 12,36, um versículo que não é considerado em toda a sua extensão, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, falar palavra boba, palavra à toa, coisa que não tem nada a ver, comentários inúteis. Isso não vem do Senhor. Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Muitas vezes buscamos do Senhor os dons do Espírito Santo, buscamos bênção, buscamos maior unção, mas nós falamos demais, e falamos o que não convém, falamos o que não agrada ao Senhor. Salmo 15:3 diz, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? E diz ali o texto, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não fala o que não é verdade, aquele que não fala da vida alheia. Salmo 17:1, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Para uma oração ser aceita diante do Senhor, ela tem que ser feita com lábios limpos, com lábios puros. Tiago 3 diz que não pode de uma mesma fonte sair água doce e sair água amarga. E explica dizendo, uma mesma boca não pode bendizer a Deus e amaldiçoar o irmão feito à imagem e semelhança de Deus. Não se convém que isso se faça assim. Todos nós precisamos da santificação dos nossos lábios. Diga glória a Jesus. Jeremias 15:19, se apartares o precioso do vil, tu serás como a minha boca, diz o Senhor. Irmãos, o dom que o Senhor quer que todos nós tenhamos é o dom de profecia. Tem um capítulo na Bíblia que é 1 Coríntios 14, é o apóstolo falando no capítulo inteiro o desejo de Deus de que sejamos profetas. Números 11:28, oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Mas, irmãos, para alguém ser profeta, este alguém tem que ter uma boca selecionada. Se apartares o precioso do vil. Como que o Senhor poderá usar a boca de alguém se alguém falar tanta besteira? É uma pessoa que não tem crédito, nem perante os homens, nem perante Deus. Então, irmãos, para aperfeiçoar a santificação, nós temos que fechar
a nossa boca para as coisas ruins, fechar para as coisas ruins e abrir para as coisas de Deus. Mas porque tem gente que daí fecha a boca e não fala nada. A saída não é esta. Veja lá, Salmo 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Abrir a boca para dizer glória a Deus, glória a Jesus, para proclamar os louvores do Senhor, para contar os feitos do Senhor, como tantos salmos dizendo sobre isso. Diga glória a Jesus. Então a solução não é simplesmente fechar a boca, é abrir para dizer as coisas de Deus. Salmo 81:10. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Diga glória a Jesus. Não se distraia com nada. Falava assim, não se distraia. Glória a Jesus. Irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, para agradar a Deus, para andar com o Senhor, para não entristecê-lo, é necessário ter santidade nos lábios. Diga glória a Jesus. Lábios santos. Irmãos, Isaías 54, o Senhor me deu uma língua erudita para que eu possa dizer uma boa palavra ao que está cansado. Uma língua erudita. Paulo disse assim a Tito, para que tenhamos uma linguagem grave, moderada, sóbria, para que o maligno se envergonhe, não tendo o que dizer de nós. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2, evita os falatórios vãos e profanos, porque produzirão maior impiedade ainda. O Senhor me deu uma língua erudita, quer dizer, o crente tem que evitar, inclusive, as palavras chulas, inconvenientes. É incrível que as pessoas sempre se lembram das palavras erradas que a gente fala do que das muitas certas. Então por isso que a boca tem que ser vigiada. Diga glória a Jesus. Irmãos, são coisas que entristecem o Espírito Santo. Irmãos, a unção de Deus é uma coisa suave, é uma coisa delicada. Para você receber é uma batalha muito grande, para você manter é outra ainda, para aumentar é duas então. Porque o Espírito Santo se entristece. Você pode orar, pode jejuar tudo, mas descuidos entristece o Espírito Santo. E aquilo que você fez parece que fica perdido. Porque Jesus disse, vigiai e orai. Diga glória a Jesus. Vigiar. Fala para o irmão assim, vigiar. As palavras que você fala para os seus filhos. Vigia. Diga glória a Jesus. Ficar xingando os filhos. Isso não é de Deus, nunca vai ser. Ficar chamando o filho de burro. Você nunca faz nada certo mesmo. Mas esse menino só me dá trabalho. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Você fala uma besteira dessas, o diabo pega a tua palavra e chega diante de Deus e diz assim, eu vou perturbar o filho dele, porque ele disse que o filho dele só dá trabalho. Então eu tenho direito de perturbar a vida do filho dele, porque ele falou. E o que Deus pode fazer? Nada. Então deixa perturbar. Só a hora que você confessa o pecado, pede perdão e para de fazer isso, que daí cessa o lugar ao diabo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente muito nervosinha. Liga o liquidificador para fazer alguma coisa. O aparelho não funciona, já xinga, já berra, dá uns tapas. Faz misericórdia. Você está à beira de ter um derrame. Faz misericórdia. Já xinga, já abre a boca para dizer o que não convém. Irmãos, isso não vem do Senhor. Cônjuges, um ferindo o outro, troca de ofensas. Tem gente que gosta de viver espicaçando-se mutuamente. Fazem misericórdia e acha bonito. Irmãos, expicação mútua vira motivo de vida. As pessoas se acostumam, não vivem sem aquilo. Misericórdia, fazem misericórdia. Você não vive sem isso, o Espírito Santo vive sem isso, bem longe de você.
Espírito Santo se afasta, irmãos. Então nós temos que vigiar os nossos lábios. Diga glória a Jesus. Você levanta e diz assim: e já percebo que esse dia já vai ser terrível. O diabo já foi correndo, mas eu vou infernizar hoje. Ele disse: tenho direito de infernizar. Fazer misericórdia. Irmãos, Apocalipse 12:10 diz que ele fica de dia e de noite acusando os irmãos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, além do que, ficar falando palavrões. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Palavras imorais. Pastor, aqui eu me converti, no passado eu falava, então assim de vez em quando escapa. Faz um jejum de 40 dias e quer ver se escapa alguma coisa. Faz misericórdia. Irmãos, é que tem crente muito relaxado, sabe? Já se converteu faz 3, 4, 5 anos, vem com essa, escapou. Por que não escapa um glória a Deus, então? Fala assim, viu? Engraçado, isso não escapa, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, então, a boca tem que ficar fechada para falar esse tipo de coisa. E aberta para falar as coisas de Deus. Diga glória a Jesus. Não se esqueça que Jesus disse, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Mateus capítulo 12. Então, que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Diz lá o livro de Colossenses 3,16. Provérbios 10:11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Mas tem gente que tem assim um linguajar violento, ríspido, áspero, e isso não é do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pastor, mas esse é o meu jeito. Então se converte, meu filho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala assim, viu? Irmão, ser crente é deixar do seu jeito, exatamente isso. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fala desse jeito, não fale mais. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Porque tem gente que fica se escondendo nisso, é o meu jeito. A prostituta é prostituta porque é o jeito dela também. Faz misericórdia. Tem que se converter, tem que ser nova criatura, tem que deixar disso. É violento? Jesus vai te amansar. Irmão, só que é perigoso a gente dizer assim, Jesus vai te amansar. Sabe como? Vai para o leito da enfermidade. No leito é com dores, castigado, diz lá Jó 31, no leito é com dores castigado, para ver se há um mensageiro dentre os filhos dos homens que apregoa ao homem a sua verdade, a sua transgressão, então ele se humilhará. Então dizer que Jesus vai te amansar, meu irmão, você quer ficar doente? Faz misericórdia. Então não, a gente precisa se converter, tem que cooperar com Deus. Diga glória a Jesus. Tem que cooperar no tratamento do Senhor. Irmãos, então, ter lábios. Irmãos, mas isso aqui nós temos que mudar a partir de hoje. Diga glória a Jesus. Mudar a partir de hoje. Não ter um linguajar pessimista. Não vai dar certo. Diga glória a Deus. Irmãos, o crente fala pela fé. Romanos 4 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, muita coisa o crente fala pela fé. 2 Coríntios 5, andamos por fé e não por vista. Salmo 116, cri, por isso falei. Diga glória a Jesus. Aliás, esse versículo também está repetido em 2 Coríntios 5. Quer dizer, o crente fala pela fé. Está com dor, pede oração. Terminou a oração, daí pergunta assim, passou a dor? O que você responde? Pela fé sim, o Senhor vai me dar graça, a graça do Senhor me basta. Tem gente assim, passou a dor? Não, até para esperar um pouco. Com tamanha fé, meu filho, faz misericórdia. Irmãos, então, Provérbios 18, 21, morte e vida há no poder da língua, o que amar comerá do seu fruto. Morte e vida. Irmãos, Tiago 3 diz que a língua é o leme. A direção que você dá à tua vida sai da tua boca. Se você é reclamão, a tua vida vai ser azeda. Se você é pessimista, a tua vida vai ser péssima. Faz misericórdia. Mas se você agradece a Deus, a tua vida vai ser uma bênção.
Se você glorifica o Senhor, talvez vai ser uma glória. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 10, 20. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Prata escolhida quer dizer, o crente escolhe o que vai dizer, escolhe as palavras, escolhe o momento, escolhe a forma. O livro de Provérbios diz assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita de forma oportuna. Quer dizer, na hora certa. Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. Então os lábios do justo apacentam. É como um pastor dando ordem às ovelhas ali no rebanho, e as ovelhas vão assim quietinhas, mansinhas, tudo em paz. Então os lábios do justo, eles trazem paz. Diga glória a Jesus. Sabe quando o pai ou mãe chega em casa atacado e põe a casa em polvorosa? O diabo está fazendo um banzé na tua casa. Faz misericórdia. Autorizado pelas tuas palavras. O livro de Provérbios diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas o embaixador fiel é saúde. Diga glória a Jesus. Quer dizer, uma língua abençoada, palavras agradáveis, elas produzem saúde. Provérbios 10, 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. A boca do justo produz sabedoria. Quer dizer, a pessoa abre a boca para contar os louvores do Senhor, e o Senhor vai enchendo os lábios desta pessoa, então se torna um manancial inesgotável. Diga glória a Jesus. Provérbios 10, 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Os lábios do justo sabem o que agrada. Irmãos, o crente em Cristo Jesus é alguém que tem sabedoria de Deus. Então ele não fica dizendo coisas desagradáveis, inconvenientes. Tem gente que tem o dom de dizer coisas inconvenientes. Faz misericórdia. A pessoa acorda de manhã com uma espinha na testa desse tamanho, já está doendo com a tristeza, já está horrível, está parecendo um chifre. O inconveniente, com a primeira coisa que ele disse: nossa, hein, que horror que é isso? Faz misericórdia. O outro está sabendo, está sentindo, não precisa ninguém mais, não precisa ser inconveniente. Faz misericórdia. Os lábios do justo sabem o que agrada. Diga glória a Jesus. Ser agradável, irmãos, esse é um tópico da palavra de Deus. O crente tem que ser agradável, não desagradável. 1 Coríntios 10, 33. Ouça: como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se salvem. Quer dizer, Paulo fazia de tudo para agradar. Diga glória a Jesus. Ser agradável. Irmãos, isso não significa ser bajulador. A pessoa pode dizer a verdade de forma agradável. Diga glória a Jesus. Existem várias maneiras de se dizer uma verdade. É a verdade dita com amor, da forma certa, ela é construtiva. Irmãos, até uma verdade pode destruir quando ela é dita com raiva, porque daí ela se torna maligna. Faz misericórdia. Jesus, Lucas 4, 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Por exemplo, a pessoa está evangelizando o outro fuma. Daí, sempre que o crente encontra o outro, bate no bolso do outro e diz assim: e quando você vai largar esse cigarrão? Mas tem gente inconveniente neste mundo, né? Faz misericórdia. Ao invés de dizer assim: quando que você vai viver para Jesus? Jesus está te esperando.
Jesus te quer. Jesus quer exclusividade na tua boca. Só Jesus. Diga glória a Deus. Mas não, a pessoa já apela. Você vai para o inferno ainda com isso. Faça misericórdia. Vai mesmo, se você não der uma ajuda e não cooperar com a obra de Deus para salvá-lo. E desse jeito não está cooperando. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor está falando conosco. O Senhor quer abençoar as nossas palavras, irmãos. E isso é um motivo de muitas vezes nós não recebemos as bênçãos que nós estamos buscando, porque tem muita brecha. Diga glória a Jesus. Muita brecha. Diga glória a Deus. Repita comigo. As nossas palavras precisam edificar. Irmãos, as palavras têm que ser construtivas. Deus, com a sua palavra, construiu os céus e a terra. O profeta Ezequiel, enquanto profetizava,